Eu ia ficando possesso na praia de Copacabana. Quando eu sentia aquela coisa escuríssima entrando em mim, eu fui perdendo o controle de mim. Apenas me lembrei de um versículo que a minha avó me ensinara embalando a minha rede em Manaus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu estava ali, cabeça cheia de maconha, cheia de cocaína, cheia de ácido, cheio de tudo que não prestava. Aquela coisa entrando em mim, e eu lembrei do versículo da minha avó. Eu nem pude confessar, nem pude falar. Aquela mensagem só passou aqui na minha mente. Passou, eu senti aquela coisa jogada para fora de mim. Lá estava eu agora, no Amazonas, vendo na prática, não nos bancos de um seminário, mas na prática, o que a palavra de Deus diz aqui. Os principados e potestades conhecem as ações da igreja. Apóstolos, homens de Deus, mulheres de Deus, são espetáculo, tanto a anjos como a homens. Eu te conheço. E outra vez ele me edificou a beça. Tu eras meu e eu te perdi. Aleluia. Muitas vezes em algumas cruzadas de evangelização, eu literalmente me sinto no centro deste palco, onde há forças espirituais tremendas em ação. Se você quiser evangelizar com seriedade, pregar com seriedade, ensinar com seriedade, orar com seriedade, viver com seriedade, ministrar com seriedade, frequentemente você vai ganhar o discernimento que você não está dando apenas uma aula, não está apenas verbalizando uma verdade, você está no meio de um conflito espiritual tremendo, aonde anjos e demônios reconhecem a sabedoria de Deus pela ministração daqueles que são povo de Deus na igreja. Terceiro lugar, os principados e potestades alimentam e são alimentados pelas forças da história. Eu falei um pouquinho a respeito disso ontem à noite, mas eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é importantíssimo. Veja o Apocalipse, capítulo 17, versos 12 e 13, aonde se diz o seguinte: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O interessante é que a besta lhes dá autoridade e eles oferecem autoridade à besta. Eles não têm autoridade, mas já receberam uma unção para tê-la da besta. E quando a têm, a devolvem à besta. Ou seja, o que o Apocalipse está dizendo é exatamente isso. Os principados e potestades alimentam e são alimentados pelas forças da história, pelas forças políticas, pelas forças econômicas, pelas forças culturais, por todo o jogo e o conjunto dos poderes da história. Em quarto lugar, eles não existem autonomamente, conforme dissemos ontem. Primeiro, eles não são independentes de Deus, eles continuam debaixo da soberania de Deus. Pelo amor de Deus, põe isso na sua cabeça. Nós não temos um universo dividido, onde tem um pedaço de Deus e um pedaço do diabo. O universo não está dividido assim. O universo se manifesta assim. Há alguém sobre tudo e sobre todos, e o nome dele é o Senhor, e abaixo dele estão todas as coisas. Também não são independentes uns dos outros, não agem sem conexão. O texto de Paulo aqui em Efésios 6, 10 a 12, nos fala de uma ordem: principados,
potestades, dominadores, forças. Todas essas palavras dão ideia de uma ação coordenada. E eles também não são independentes da história. Eles funcionam dentro do coração da história. E em quinto lugar, eles são sensíveis a duas ações da igreja especialmente. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Há duas ações especiais da igreja que sensibilizam imensamente esse mundo das realidades espirituais. A primeira ação é a oração, conforme Atos 12. Atos 12 diz que a igreja está orando marotamente, mas mesmo na marotice da oração deles, um anjo é enviado para abrir a porta do cárcere para Pedro. Ou em Mateus 17, de 14 a 21, onde os discípulos de Jesus tentam expulsar um demônio e não conseguem, e Jesus, descendo do monte da transfiguração, lhes diz: esta casta não se expele, senão com jejum e com oração. Sei que os teólogos tentam dar as explicações as mais variadas para esse texto. Eu prefiro continuar a acreditar que jejum é jejum e oração é oração. Segundo lugar, eles são sensíveis, não apenas à oração do povo de Deus, mas ao testemunho dos crentes. Testemunho dos crentes deflagra processos nas regiões celestiais. E o testemunho, sabe que testemunho é esse? É o testemunho de Jesus. Quando se abre a boca e anuncia a vitória de Jesus, e você prega a cruz de Jesus, e você não se dobra às forças da história que querem fazer você negar o nome de Jesus, e você anda em integridade anunciando a vitória de Jesus. Apocalipse 12, 11 nos diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ouça isto. Eu sei que hoje a intenção de muitos, quando pensam em enfrentar os principados e as potestades, é convidar os crentes para algum lugar para fazerem declarações bonitas e triunfantes sobre a vitória de Jesus. O Apocalipse, todavia, diz que essa declaração não é feita de mim para você e nem de mim para os seres espirituais apenas, ela é feita de nós todos para com o mundo. Quando eu vou para a sociedade, eu proclamo a vitória da cruz, e eu seguro a pesada de ser servo de Jesus, mesmo às custas de coisas que trarão consequências profundas na minha própria vida. Diz a Bíblia que essa ação abala os principados e as potestades. Vamos ficar em pé mais uma vez. Curvar a cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós já vimos quem são esses seres das regiões celestiais. Nós agora vimos que eles já foram relativizados pela tua cruz. Nós agora vimos que eles estão sendo desmascarados pela igreja, e que tu nos deste autoridade no Evangelho para torná-los perplexos. Ajuda-nos, Senhor, a oferecermos um espetáculo santo aos principados e potestades. Não um espetáculo da mentira, da corrupção, do engano, da divisão, mas o espetáculo da verdade, da santidade, da pregação da palavra. Nós já vimos, Senhor, que eles são sensíveis à oração do povo de Deus. O povo de Deus ora,
anjos se manifestam com mais frequência. E demônios saem com certeza em nome de Jesus. Nós também já vimos, Senhor, que eles agem dentro da história, por isso dá-nos sabedoria, para não sermos ingênuos quando nós estivermos lidando com poderes políticos, com partidos políticos, com ideologias políticas, com sistemas econômicos. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós também já vimos, Senhor, que o testemunho de Jesus abala céus e terras. E quando aqueles que foram os teus apóstolos saíram pregando, curando, expulsando demônios e proclamando a paz, Satanás caiu do céu à terra. E tu disseste: eis todavia que eu vos digo, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos agora, Senhor, a entendermos um pouco mais sobre isso tudo, a fim de praticarmos isso com mais sabedoria e mais discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Você vai voltar para casa e vai dizer: cada noite lá o pastor Caio pregava 3 sermões, orava pelos 3 e mandava a gente sentar. Abra a sua Bíblia em Daniel no capítulo 10. Daniel capítulo 10. Abra aí. Daniel capítulo 10. Quero agora, já que nós sabemos quem são esses seres espirituais, já que nós vimos o que a cruz fez com eles, qual a relação deles com a igreja hoje, o que os sensibiliza, como é que eles agem dentro do coração da história. Minha pergunta agora é: será que a gente pode escolher um caso, um estudo de caso, para ver esses seres em ação e para ver o povo de Deus em ação em relação a esses seres? Se você abre aí em Daniel no capítulo 10, nós vamos ter esse estudo de caso. Capítulo 10 de Daniel inicia dizendo que tudo aquilo que vai ser descrito aqui, que vai ser narrado neste capítulo, aconteceu num momento histórico, político importantíssimo. O que eu acho lindo na Bíblia é que essas coisas espirituais não estão divorciadas da história, do jornal do dia. Quem era o presidente? Aí ele diz aqui: era o Itamar Franco. Quem era o presidente? Era o Ciro. Quem era o presidente? Era o Dario. Quem era o presidente? Era o impeachado, aquele lá, Belsazar, que foi impeachado. Não é? Enfim, não se está falando aqui das dimensões celestiais num lugar indefinível. Essas coisas todas têm a ver com a terra. E se não tiverem a ver com a terra, não tem a ver com nada. Eu não estou nem aí para aquilo que não tem a ver com a terra. Eu vivo na terra. Então vejam bem. Primeiro se diz que tudo aconteceu no 3º ano do rei Ciro. Esse rei Ciro é aquele acerca de quem Isaías tinha profetizado quase 100 anos antes, no capítulo 45 de Isaías, dizendo que Deus levantaria este homem aqui para abrir a porta dos exilados judeus que estariam fora em Babilônia, para que eles pudessem receber autorização para voltar à sua terra, reconstruir suas vidas. Aí Daniel diz: olha, no 3º ano de Ciro, eu estava à beira do rio. Esse é um rio aqui que, graças a Deus, não era igual ao Tietê, não é? Porque do lado do Tietê ninguém tem visão espiritual nenhuma, não dá, não é? Se ele está aqui do lado, na beira do rio, ele diz assim: quando eu tive uma visão, eu vi um anjo. E aí ele descreve aquela coisa magnífica de um anjo, uma descrição diferente da maioria da descrição dos irmãos que eu ouço me dizer que viram um anjo.
A maioria diz, pastor, eu estava aqui, o irmão estava pregando, eu vi um anjão com a espada desse tamanho, eu vi outro com razão, não sei o quê, eu vi um não sei o quê. Se eu encontrar com ele 4 anos depois, eu digo, escuta, qual foi mesmo o anjo que você viu no dia que eu estava pregando? Ele vai dizer, eu não lembro não. Se eu nunca vi um anjo. Você pode ter certeza, no dia que eu vir um anjo, se eu viver 400 anos mais, você perguntar, eu vou dizer exatamente que anjo era esse. Eu não posso entender gente que vê anjo como quem vê um desenho animado e esquece do script no dia seguinte. Daniel diz, eu vi um anjo e olha, me bateu uma tremedeira, meu corpo doeu todinho, eu caí por terra, eu estribuchei, eu fiquei todo teso e a visão era extraordinária e era esmagadora. Aí o anjo toca, o levanta, diz, levanta Daniel. Ele diz, eu fui tocado, fui levantado, fui fortalecido, mas continuei a sentir dores no corpo. E o anjo então começa a contar uma visão para ele. Olha, eu vim aqui, quis ter chegado antes, mas houve batalha espiritual. O príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Desde o primeiro dia, quando tu começaste a orar, te humilhar e a tentar compreender, eu recebi a ordem para vir, mas eu fui contido nas regiões celestiais. O príncipe da Pérsia me impediu. Até que Miguel, um dos príncipes, veio ao meu socorro. E eu vim para dizer que tu és um homem muito amado. Agora eu vim te saber o que vai acontecer com o teu povo nos próximos anos. E ele começa a dizer o seguinte, olha, os persas vão cair. Vai se levantar um outro reino, vão ser os gregos. Vai surgir um homem poderoso no meio dos gregos. Só não diz o nome, mas era Alexandre o Grande. O reino vai ser intenso e mundial, mas vai ser curto. Quando ele morrer, ele diz, os reinos deste reino grego vão se dividir em 4. Foi o que aconteceu, historicamente falando. E aí, Cassandro, Lasímaco, Ptolomeu e Seleuco ficaram com os reinos. E aí ele dá atenção aos 2 reinos que ficaram sanduichando Israel. Ao norte, os Seleucos, a sul, os Ptolomeus. E ele começa a dizer, vai haver guerra entre o reino norte e o reino sul dos gregos. Israel vai estar aqui no meio. O campo de batalha vai ser Israel. Briga deles, destrói Israel. Eles brigam, destrói Israel. Eles brigam, destrói Israel. Eles brigam, destrói Israel. Aí até fazem aqui a menção de uma moça muito bonita. Quer dizer, Daniel faz menção muito tempo antes de uma moça que as mulheres gostam muito de pensar nela, que é a tal de Cleópatra, que aparece aí no capítulo 11, verso 6, que é aquela que é filha do reino sul, mas é dada a um príncipe do reino norte, para ver se, enfim, fazer uma aliança entre eles. Mas a aliança é quebrada depois. E aí se vai descrevendo as infindáveis lutas históricas entre Ptolomeus e Seleucos. A revolta dos Macabeus é descrita aí, quando se diz, alguns do meio do teu povo, Israel, vão se levantar, pegar da espada e enfrentar a briga, mas vão ser destruídos. O que a gente aprende com isso? Com essa história aqui. Em primeiro lugar, a gente aprende que os principados e potestades têm relação com a história. Veja no capítulo 10, verso 13, que nos diz a este respeito. Então me disse, não temas, Daniel, tu és muito amado, desde o princípio eu vim para te trazer palavras de Deus. E o verso 13 então fala dessas manifestações espirituais que tinham relação com os mundos reais. Verso 13 nos fala dos príncipes da Pérsia. A Pérsia existe aqui embaixo, mas o anjo está dizendo que no mundo espiritual havia uma correspondência espiritual, havia principados malignos agindo na Pérsia. Verso 20 do capítulo 10 fala de príncipe da Grécia, um principado poderoso agindo na Grécia. E o verso 21
nos fala de Miguel, que é chamado aqui de vosso príncipe, príncipe do povo de Israel. Preste atenção nisso. Se a Pérsia tinha principados, se a Grécia tinha principados, se Israel tinha Miguel, minha pergunta é: quem são os principados que estão sobre o Brasil? Uma coisa interessante a gente observar é que os principados também mudam com a história. Eles estão tão imiscuídos com a história que eles não mantêm o mesmo padrão de atuação o tempo todo. A história muda, eles mudam com ela. Olha, se os principados e potestades não mudassem, nós tínhamos o mesmo padrão de ação espiritual na Pérsia até hoje. A Pérsia é o Irã. E houve mudanças e convulsões religiosas e políticas tão profundas que determinaram outra manifestação espiritual lá. Mas o princípio que fica é este, por mais estranho, para algumas mentes teológicas mais sofisticadas, eu tenho uma dificuldade enorme de tentar dar voltas na Bíblia. A Bíblia é claríssima aqui, e ela diz: há seres espirituais, há principados espirituais agindo sobre nações, de maneira tão íntima, tão intrínseca, que a Bíblia até o chama de príncipe da Pérsia. Há todo um exercício a ser feito por mim e por você, com cuidado, com inteligência, para discernirmos quem são os principados que atuam neste país que é nosso, no Brasil. Segundo princípio que aparece aqui, é aquele que nos diz que a batalha espiritual não nos isenta de ter que viver dentro do conjunto das forças da história. Ouça bem, você está me ouvindo? A batalha espiritual não nos isenta de termos que viver dentro das forças da história. Preste atenção nisso, senão você não vai compreender o que eu estou falando. A vitória do anjo sobre os principados da Pérsia não mudou a história. Você viu isso aqui? O anjo diz: olha, eu vim para te dizer que tu és amado. Não pude vir porque fui impedido. Miguel veio ao meu alcance, na minha ajuda, e eu então vim. E aí você pensa que ele vai dizer o seguinte: olha, então agora acabou tudo, o povo de Israel está livre, nunca mais ninguém vai botar o pezão em cima deles, não tem mais sofrimento, não tem mais desgraça, não tem mais opressão, não tem mais nada disso. Não é isso que você espera de vitória nas regiões celestiais? É ou não é? Esse aqui vem e diz: olha, houve vitória. E eu vim para te dizer. E o que ele diz é profundamente cheio de desapontamento. É quase que uma contra-notícia. Chega e diz: olha, vai ter um reino, vai vir um outro, vai ter um mais forte, e aí Israel vai ficar no meio, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. No dia que for se levantar contra, vai apanhar também. O pessoal santo lá de Israel vai apanhar também. Os que são de Deus vão ser mortos pelo testemunho da fé. Já pensou nisso? Olha, gente, isso aqui nos faz rever completamente nossa perspectiva do que é vitória nas regiões celestiais. Vitória nas regiões celestiais, do ponto de vista disso aqui, não significa mudanças políticas dramáticas. Não significa reviravoltas econômicas dramáticas, não significa necessariamente a prosperidade material do povo de Deus. A batalha espiritual não nos isenta de ter que viver dentro do conjunto das forças da história. A vitória do anjo não mudou a história, apenas mostrou o que haveria de suceder. Veja o capítulo 10, no verso 14, o que diz a esse respeito. Agora vim, leia comigo. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Você pensa que ele vai dizer: olha, vim para virar a mesa. Ele diz: não, só vim dizer para você de antemão que vai ser pancadaria até o fim. Agora aguenta firme que vocês vão vencer.
Vocês vão vencer. Vai ter gente morta, gente machucada, gente trilhada, gente enganada, gente manipulada, mas aguenta firme, a ressurreição é de vocês. A sequência dos eventos parecia inalteráveis e os seus agentes históricos não eram marionetes. Ou seja, aos principados e potestades e aos príncipes reais da história. E esses não são marionetes desses outros. Terceiro princípio que aparece aqui é que a batalha espiritual não é tanto a de neutralizar forças espirituais, mas sim de discerni-las, a fim de não nos aliarmos a elas. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tem muita gente que diz o seguinte: não, então para quê que a gente vai discernir, se nós não podemos ter a garantia de que o nosso confronto vai mudar a história aqui agora imediatamente? Daniel não mudou. Peleja foi vencida nas regiões celestiais, não tanto para neutralizar as forças espirituais agindo na história e as forças da história alimentando as forças espirituais, mas para discerni-las, a fim de não nos aliarmos a elas, para você não jogar lenha na fogueira delas. Veja o que diz o capítulo 10, versos 12 a 14 a esse respeito. Diz: eu vim para te dizer o que vai acontecer, para que tu não te associes a essas coisas. Daniel recebe discernimento, diz o capítulo 10 no verso 1. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Preste atenção a esse respeito, isso é seríssimo. O perigo é que alguns do povo de Daniel não tiveram o discernimento e se aliaram ao lado errado. Vejam aqui o capítulo 11, verso 14, o que nos diz a esse respeito. Leia aqui comigo em voz alta, por favor. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Se pensaram que tinham que cumprir a profecia, escolheram um lado, esse aqui que é o lado da profecia. Aí embarcaram no lado errado, se arrebentaram. Quarto princípio que aparece aqui é aquele que nos diz que a batalha espiritual não é ganha quando o povo de Deus triunfa sobre as forças da história, e sim quando não se deixa seduzir pelas forças da história. Ouça bem isso. A batalha espiritual não é ganha quando o povo de Deus triunfa sobre as forças da história. Ela é ganha é quando o povo de Deus não se deixa seduzir pelas forças da história. Leiam aí o capítulo 11, versos 33 a 35, que nos dizem a esse respeito. Se puder, leia comigo em voz alta. Os entendidos entre o teu povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda em tempo determinado. Você viu isto? Tem alguma palavra aqui de vitória sobre as forças da história? Ao contrário. Estão aqui debaixo de pancada. E por último, gente, a batalha espiritual não é caracterizada por vitória histórica do povo de Deus, mas sim pela sua salvação. Essa é a grande vitória. Não é ter a garantia de que um dia o Brasil vai ter um presidente da República evangélico, que os pastores da igreja evangélica vão estar subindo a rampa do Planalto. Deus nos livre disso.
A grande vitória não é ter a certeza de que todas as verbas públicas vão vir para os caixas da igreja. É de que ninguém vai mexer um dedo no país sem autorização de algum pastor poderoso. Não é nada disso, Deus nos livre disto. A vitória espiritual não é caracterizada por vitória histórica do povo de Deus, mas sim pela salvação do povo de Deus. Vejam que esse povo de Daniel tem um defensor, que no capítulo 12, verso 1 é Miguel, mas eles passam por angústias como nunca, diz o capítulo 12, verso 1. Agora veja só o que diz a palavra de Deus. Naquele tempo será salvo o povo. Veja o que diz esse capítulo 12, verso 1, vale a pena a gente ler. Leia comigo em voz alta. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Amém? Gente, o povo de Daniel não se tornou o povo mais forte da história, ao contrário, é descrito como o mais fraco de todos aqui. Mas a promessa é que seria um povo de gente salva. No Brasil, o que a gente pode esperar na vitória contra os principados e potestades? A palavra de Deus promete apenas que nós vamos ser um povo salvo. Nós queremos é ver um povo de gente embranquecida e purificada. Gente que não se dobra, gente que não se curva, gente que não se vende. Gente que não se deixa seduzir por lisonjas. Gente que não pega em armas para fazer violência. Gente que sabe que a grande luta não é contra as carnes nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Gente que sabe que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Que Deus nos abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.